Boa noite. Poucos cientistas são capazes de colocar um olhar amplo e sistêmico sobre a área estudada. Poucos tiveram a qualidade de conceber a ciência não como um campo fechado e intocável da natureza, mas como manifestação humana, complexa e multidisciplinar. Esses poucos cientistas uniram em suas abordagens setores como, por exemplo, física e biologia. Uniram também a própria ciência com a arte e a sociologia. Com mais de 6 décadas dedicadas à ciência, Paulo Vanzolini é um desses casos. Responsável por trabalhos que mudaram radicalmente a zoologia brasileira, que até meados do século passado se baseava na descrição pontual e isolada dos animais, Vanzolini reuniu seus conhecimentos de medicina, sua formação original, com biologia, zoologia e geografia. Junto com o geomorfologista Aziz Absaber e o americano Ernest Williams, desenvolveu as teorias dos refúgios, que ajudaram a entender a biodiversidade de biomas como a Mata Atlântica. E Paulo Vanzolini também fez transbordar seu gênio criativo e produtivo para a música, sendo reconhecido como um dos maiores compositores da música popular brasileira. Para contar um pouco desse pedaço da história científica brasileira, Brasileiras.org recebe hoje em seu estúdio em São Paulo o cientista, doutor em zoologia pela Universidade de Harvard, Paulo Vanzolini. Vamos falar de seus primeiros anos de contato com a pesquisa, ainda na Faculdade de Medicina, os primeiros contatos com a zoologia e as suas principais influências. E também vamos abordar sua longa trajetória no Museu de Zoologia de São Paulo, onde montou um dos maiores acervos do mundo com dinheiro próprio, que ganhou fazendo música. Ele aumentou a coleção de répteis e anfíbios de 1.200 para 230 mil exemplares. E por fim vamos falar da sua jornada na consolidação de políticas científicas e na criação da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E contamos também com a participação da jornalista Márcia Dutra. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram selecionadas anteriormente em nosso portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a primeira fase de pesquisa de Paulo Vanzolini, os primeiros contatos com a zoologia e os maiores obstáculos enfrentados pela sua ciência. Boa noite. Boa noite. É uma grande honra para a gente aqui, embora não seja no Bato Alemão com uma boa música, mas vamos ter aqui um ângulo que a maior parte dos brasileiros não conhece. Eu queria que o senhor descrevesse inicialmente esse seu início científico. Bom, quando eu fiz 10 anos de idade, eu fiz a admissão ao ginásio e passei. E meu pai, que foi sempre meu grande incentivador, ficou entusiasmado e me deu uma bicicleta. Eu peguei a bicicleta e fui conhecer a cidade de São Paulo. E caí no Instituto Butantan, me apaixonei. Quando eu vi as cobras, aí resolvi, é isso que eu vou fazer. Com 14 anos, eu fui aceito, por minha bondade, como estagiária no Instituto Biológico, no departamento de zoologia, que era muito bom, do Instituto Biológico, aqui perto da Vila Clementino. E aí depois um grande amigo de meu pai, que era o André Dreyfus, que era o professor de genética da USP, disse, olha, se o Paulo quer fazer zoologia, não bote ele na zoologia da USP, porque é muito retrógrada. Você bota ele na medicina, ele faz as cadeiras básicas, as cadeiras de clínica ele rola com a barriga, e depois vai fazer o doutorado fora. E foi o que eu fiz. Eu entrei na faculdade de medicina, fiz as cadeiras básicas, rolei as cadeiras de medicina com a barriga. Me orgulho de dizer que eu fui assistente de clínica médica, mas nunca examinei um doente na minha vida. Tá. A gente está falando de que período aí que o senhor entra na faculdade? Então, o negócio é o seguinte, no biológico, eles foram de uma bondade extrema comigo. Pegar um menino de 14 anos, né? Foram de mas eles eram uma zoologia que eu não queria fazer. Eles eram uma zoologia retrógrada, a chamada Escola de Manguinhos. E quando eu aparecia com ideias novas, que meu pai viajava muito, quando ele saía, passava em Nova York, ele passava numa livraria e perguntava o que tem novo em biologia, e trazia para mim. Olha só. Então, eu, por exemplo, li o livro de Mayer, Evolution and the Origin of Species, quando eu tinha 13, 15 anos, 16 anos. E agora, quando eu chegava com a minha turma de meus orientadores, com as minhas ideias de fazer a evolução, eles tinham um jeito de me acabar, falar,
fosfórico. Fosfórico? Quer dizer, ponha-se no seu lugar. Não inventa. Hein? Não inventa. Não inventa. O seu pai fazia o quê? Meu pai era professor da Politécnica. Ah, tá. Meu pai era um engenheiro. De 4 lados e 4 ângulos absolutamente iguais. Mas era um tipo de um interesse, de uma vivacidade intelectual tremenda e foi um grande orientador, meu. Mas, e quem foram aqueles professores e tudo que primeiro abriram, digamos, para essas suas ideias e depois indicaram Harvard, por exemplo? Dentro desse ambiente retrógrado aí, tinha algumas cabeças, alguns professores que entendiam essa sua ansiedade? Tinha gente muito inteligente. Não, teve pesquisadores muito bons aqui em São Paulo. Os zoólogos é que eram retrógrados. Tá. Mas, por exemplo, fisiólogo tinha Dr. Juquita Ribeiro do Vale, Tales Martins. Tinha gente de primeira. O biológico mesmo tinha. O biológico tinha uma reunião, o Rocha Lima, que foi o diretor do biológico, era um enorme diretor. Ele inventou uma coisa, às 6 horas da tarde, sexta-feira, às 5 horas da tarde, tinha uma reunião de conversar sobre a literatura recente. Eu saía de lá, você imagina, toda semana com um banho de cultura, né? E tinha o Penha, tinha o Otto Bier, tinha grandes cientistas aqui em São Paulo. Nós já trouxemos aqui o Dr. Jatene para falar de medicina, meu grande amigo. Em todos os campos, sempre também teve muita influência de cientistas que vieram expulsos pela guerra. E nessa sua área também teve alguma... Não. Veio o zoólogo, o Marcos, que era um excelente zoólogo do século XIX. Ele era um zoólogo de morfologia, somente de animais marinhos. Por isso que o Dreyfus disse, Paulo quer fazer vertebrados, não venha para a faculdade. Você vê como ele estava certo. A ideia era, quando eu terminasse medicina, ia fazer o doutorado no exterior. E meu pai disse, vai para Harvard. E eu fui para Harvard. Cheguei lá, Harvard, você tinha que fazer 8 cursos, além da tese, para fazer o doutorado. E, então era um professor titular que te examinava o teu currículo escolar e te prescrevia os cursos. E foi um geneticista vegetal. Fiquei apavorado quando eu disse que eu ia ser examinado por um geneticista vegetal. Ele pegou meu currículo e falou, anatomia humana, você fez isso aqui? Fiz. Aonde? Faculdade de Medicina da USP. Fisiologia, onde você fez? Faculdade de Medicina da USP. Faculdade de Medicina. Ele tirou um livro lá, olhou a Faculdade de Medicina da USP e disse, você está dispensado. Eu pensei que eu estava sendo mandado embora. Não, estava dispensado dos cursos. Eu fiz o doutorado em Harvard com a tese só, sem fazer nenhum curso, porque eu tinha a Faculdade de Medicina da USP. Olha só. Que era uma boa faculdade mesmo. Eu tive professores lá, Carmo Lorde, o Zé Oria, que eram homens de primeira linha mundial. E a sua tese em Harvard qual foi? A minha tese? Sobre a família Amphisbaenidae. Para vocês não querem dizer nada. Não. É uma família de lagartos subterrâneos. Brasileira? Tem aqui, tem na África, tem em muito lugar. E você, quando o senhor entra em contato com Harvard, já tinha essa expectativa que o senhor já tinha aqui no Brasil e não era atendida? Cara e coragem, pareci lá com cara e coragem. Aliás, a bondade do americano é uma coisa que só se vista para acreditar. Meu chefe chamava-se Romer, era o maior do mundo na especialidade dele, que era paleontologia de répteis. E eu fui lá e me propus. Aí ele disse, como é que você está de dinheiro? Eu disse, professor, eu tenho o dinheiro que meu pai me deu. Eu fui com dinheiro, não fui com bolsa, com nada. Fui com o dinheiro que meu pai me deu. Eu tenho dinheiro para viver 6 meses. Depois eu arranjo uma bolsa, ou arranjo um emprego, ou volto para o Brasil. Ele falou, você já foi na Guggenheim? Eu disse, não fui, porque eu só podia ir na Guggenheim estando no Brasil. Eu estando aqui nos Estados Unidos, o regulamento não me permite. Ele falou, que chato. Daí 3 dias recebi uma carta da Guggenheim. Soubemos que o senhor está interessado em bolsa. Daí uma semana eu tinha bolsa. Olha só. Romer foi uma mãe para mim. Esse ambiente científico americano, em que mudou a sua maneira de pensar em relação a políticas científicas, ao papel da universidade? Eu acho que Estados Unidos é sempre Estados Unidos. Viu?
os meus amigos são meus suportes mesmo, quer dizer. Vou te dar um exemplo muito engraçado. Quando o Lula apareceu, nós, comunistas, socialistas utópicos, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, eu, ficamos entusiasmados com o Lula. Chegou um amigo americano e falou, Paulo, ele vem do ambiente sindical, que é muito ruim, hein? Olha só. De fato, né? Então, mas do ponto de vista acadêmico, o que o senhor vê nos Estados Unidos que ainda não tinha chegado no Brasil? Pois essa visão multidisciplinar já se praticava aqui, não? Sempre teve gente de ponta aqui. Em Manguinhos, tinha gente de ponta quando eu era menino de 10 anos de idade. Aqui na Faculdade de Medicina tinha. E em relação a equipamentos e tudo, havia diferença muito grande entre o que se tinha lá e aqui? Não sei, porque ciência, zoologia é uma ciência que você faz com a mão, né? Com bisturi ou canivete. Então, não faz diferença de equipamento. Zoologia faz diferença você poder ir para o mato. E para poder ir para o mato, nada melhor que o Brasil, né? E daí, quer dizer, desde cedo o senhor começa essa sua viagem pelo Brasil, que enriquece a parte científica e a parte musical? Parte musical não tem nada a ver com isso. Parte musical é a cidade de São Paulo de madrugada. Ah, é? Cuitelinho também? É uma história um pouco diferente. Eu estava no Rio Paraná e eu tinha um amigo chamado Xandó, que era um fiscal de rendas, era apaixonado por música. E ele me falou, Paulo, tem um barqueiro aí que tem uma moda maravilhosa. O barqueiro chama Nhô Augustão. Nhô Augustão. E era Cuitelinha, é uma beleza mesmo, né? Aí eu dei uma arrumada no Cuitelinha, completei, o Nhô Augustão, eu tinha esquecido o verso, eu tinha esquecido os outros, eu dei uma arrumadinha e tá aí, né? E o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Tudo bem que a gente vai falar da parte científica, mas eu queria que falasse daquela estrofe da Marvada Pinga lá. Tem uma estrofe sua, né? Hein? Tem uma estrofe sua na Marvada Pinga. Que eu me lembro, não. A Inesita dizia que tinha. Hein? A Inesita disse que uma das estrofes era sua. É bem capaz. Mas isso faz tantos anos, meu Deus do céu. A Marvada Pinga, minha mãe tinha um tio chamado Vautier, seu Armando Vautier, que tinha um sítio no interior aí. E trazia os cantadores para cá. Eu ouvia a Marvada Pinga da boca do autor, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, que era José de Camargo. Olha só. E sendo o Brasil um país muito pequeno, mais tarde eu fiz o ginásio no Ginásio do Estado, e o Ginásio do Estado tinha um inspetor de classe, tinha um sujeito que fazia, um funcionário que fazia a burocracia da classe, nota, comparecimento. O meu chamava Nhô Belisário Camargo, era irmão de José Camargo. Olha só. Professor, e quando o senhor começa a fazer as suas viagens aí para o interior, tem algum sítio específico que o senhor concentra ou sai pelo Brasil sem... Não, tem. Sítio não, mais área, não é? Eu fiz muito o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia. Aqui o Sul eu fiz pouco. E na época esse mapeamento dessas 3 regiões era muito precário, não? O mapeamento sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom? Sempre. Mapa geográfico? Não, mas digo o mapeamento que eu digo das trabalho espécies, do senhor. trabalho. Das espécies não, das espécies não tinha nada mapeado. As espécies nós fizemos. Mas, inclusive, tinha já de ecologia muito bom. Nós tivemos gente como a Aziz Absaber, que desde o começo deu um grande avanço nisso, né? O Aziz Absaber é mais da geografia, né? Mas é de uma geografia ecológica, Isso. não é? Então, essa sua parceria com especialistas de outras áreas era comum na época, isso? Era comum para os inteligentes, né? Agora, Nassif, deixa eu me meter Opa, aqui. por favor. Quer? Porque eu vou fazer uma pergunta para o senhor, porque como esse programa é gravado, a gente acompanhou aí a expectativa dos telespectadores através do blog do Nassif, querendo saber assuntos relacionados a essa entrevista com o senhor. Como o Nassif já disse aqui, muita gente querendo saber de música, né? Falando de música, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o senhor falou agora há pouco que a zoologia se faz com as mãos, né? E aí as pessoas querem saber, a maior parte das perguntas diz respeito ao
seguinte: quais as principais diferenças entre aquele método científico adotado no passado, aquele que o senhor foi lá com as suas mãos no meio do cerrado, no meio da Amazônia, procurar as espécies, né? O que mudou daquela época para agora? Genética. Eu trouxe aqui uma tese. Para quem que eu mostro? Ali, na câmera 2, por favor. Isso, É perfeito. uma belíssima tese, porque nós vamos ter que falar em teoria de refúgios. Isso. Terceiro bloco a gente vai falar. Teoria de refúgios é de um alemão chamado Jürgen Hafer, que é um gênio, porque a profissão dele é geólogo de petróleo, mas ele gosta de passarinho. Olha. Então, quando ele tem um passarinho interessante, a companhia de petróleo tem um barulho que tem petróleo naquele lugar. E o Hafer fez um trabalho sem parte experimental nenhuma, puramente bolado, de que na Amazônia é ecologicamente bastante homogênea. E você tem núcleos faunísticos diferentes dentro dela. Como se pode explicar isso? Isso é explicado pelo passado, que onde hoje é uma coisa homogênea, foi num tempo manchas de mata no meio de cerrado ou de caatinga. Então, numa mancha isolada, se isola e se diferencia uma espécie. Quando a mata cobre de novo, as espécies que já estão diferenciadas não se misturam. Então, onde você tinha uma, você fica com duas. Tá. Isso é a origem, da grande ideia da origem da biodiversidade. Tá. E foi a coisa que me interessou desde o começo. A primeira confirmação da biodiversidade foi feita por um amigo meu chamado Ernest Williams e eu. Uma coisa muito engraçada, porque nós estávamos trabalhando junto no museu e chegando no caminho, e chega um envelope para mim. É a revista Science, que me mandou o artigo do Hafer para eu dar opinião. O artigo do Hafer, eu disse, Ernest, já chegaram na frente nossa. Tá. Está aqui o artigo meu com o Ernest. Nesse aqui, nós provamos com estudo de diferenciação de lagartos. Quer dizer, então nós pegamos o lagarto, medimos, tiramos todas as medidas, etc., e vimos como é que ele se distribui na Amazônia. E vimos que, de fato, a distribuição dele não tem nada a ver com a ecologia moderna. É uma distribuição de uma ecologia passada, Agora, do tempo do refúgio. Doutor Paulo, mas só para a gente responder bem essa dúvida, essa questão, o que mudou na prática? Como é que era o seu trabalho, por exemplo? Quando o senhor saiu para viajar, o senhor foi para a Amazônia, o senhor foi para o Cerrado, como é que era Se fosse hoje. como é que era a ida? Como é que era naquela época e como é que é hoje? O que mudou nesse trabalho de campo? Absolutamente nada mudou. Nada? Você pega o bicho, injeta ele com formol e bota no álcool e traz para casa. Agora, uma dúvida minha. Quer dizer, pelos seus estudos, a gente vê a Amazônia como um arquipélago, digamos assim, que foi coberto por uma vegetação. Quando começa nos anos 70 aí a Transamazônica e tudo, eles achavam que era tudo um plano, embaixo das árvores, era tudo um plano. Quando a gente pegava os livros de geografia do Haroldo Azevedo, ele já dizia que não era isso. Quer dizer, esse conhecimento sobre a Amazônia, como é que evoluiu ou involuiu aí ao longo dos tempos? Gente andando lá a pé. É isso. A Amazônia é um lugar que tem que ser feito a pé. E Como as é que áreas... era? Desculpa, Nassif, eu estou curiosa para saber o seguinte, como é que naquele tempo o senhor saía de São Paulo, ia como até lá, como é que ficava, se hospedava onde, como é que era essa... Eu ia de carro e me hospedava numa casa. Ia de carro até... Ia de carro para o interior? Ia de carro para o interior? Lógico. Mas já tinha Belém Brasília? Hein? Já tinha Belém Brasília, não? E que não tivesse, tem sempre uma estrada de carro de boi, tudo você passa. Você com jipe você passa. Quanto tempo o senhor levava para chegar lá? Não levava muito, não. Isso tudo pelo ignorante. É lenda amazônica? Hein? É lenda amazônica? Mas cada discussão dessa demorava quanto tempo? Quanto tempo cada viagem dessa do senhor, quanto tempo o senhor ficava no local? O ideal era 2, 3 meses. Nossa.
Sua mulher devia adorar, né? Quando o senhor a sua mulher devia ficar muito feliz quando o senhor ia e levava esse tempo todo Nesse para tempo eu voltar. não era casado. Só por isso que deu, né? Mas mesmo depois, quando eu tive barco, depois a FAPESP me deu um barco. Ah, tá. Então no barco era ideal, não é? Porque no barco você tem a casa, o laboratório, você tem o cozinheiro. E qual rio que o senhor pegava? Hein? Qual rio? Qual rio o senhor navegava? Ué, o que você quisesse. O best é o Amazonas. Você sai pelo Amazonas e entra nos afluentes. Tá firme. Mas- Bom, nós vamos fazer um pequeno Mas intervalo e era uma- voltamos daqui a pouquinho. Bom, voltamos com Brasilianas.org, que hoje recebe o cientista e músico Paulo Vanzolini. Nesse segundo bloco do programa, vamos falar sobre o trabalho de Vanzolini na idealização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Qual era o cenário de política científica da época, as demandas da sociedade científica e os primeiros passos da instituição, que hoje é uma das mais importantes agências de fomento do país. E também mais fatos históricos da carreira de Vanzolini. Mas o que ficou pendente aqui, professor, foi essa questão a pergunta que ia ser feita. O que se comia nesse barco? Peixe e fruta. Peixe e fruta? E o senhor falou que o senhor tem mais saudade do cozinheiro. É verdade isso? O senhor tem saudade do cozinheiro daquela época? Não porque minha mulher cozinha muito bem, mas porque ele era um belo cozinheiro. Era. E até hoje o senhor come, ele estava dizendo aqui pra gente no intervalo que até hoje ele come peixe todos os dias. Come É peixe verdade todo dia. isso? Todo dia? Esse é o segredo do senhor estar assim bem, É? inteirão? Esse é o segredo da sua jovialidade? Não sei se tem segredo, mas que eu como peixe todo dia. Como. Professor, vamos falar um pouquinho agora da FAPESP. Como que era o ambiente tecnológico, científico aqui, quando começou a se discutir a FAPESP? A pesca começou a ser discutida. O Rocha Lima, que foi o diretor do biológico, foi um grande diretor e era um grande cientista, fazia umas reuniões à sexta-feira no biológico, onde se reunia toda a ciência brasileira, se reunia lá. E aí começou a se falar nisso, numa fundação de amparo. E o negócio ficou muito falado. E conseguiram botar na Constituição estadual que o Estado eventualmente faria dedicaria não menos que 1% de sua receita ordinária à constituição de uma fundação de amparo à pesquisa. Isso é governo Carvalho Pinto? Antes. Antes. Quer dizer, isso estava na Constituição estadual e ninguém mexeu nisso. O primeiro que mexeu nisso foi Carvalho Pinto. Então, Carvalho Pinto disse, vamos fazer. Então, quem era o assessor científico Carvalho Pinto era eu, me chamou e disse, Paulo, faz. Paulo foi. Aí eu fui para os Estados Unidos, conversei com o pessoal da Guggenheim e me deram, eu recebi dos americanos a orientação geral. A principal era essa. A fundação não deve fazer pesquisa, deve sustentar a pesquisa, suportar a pesquisa, mas não deve fazer ela mesma. Isso é uma das grandes coisas da FAPESP e que os americanos meteram na minha cabeça. E aí eu escrevi a lei da FAPESP, como qualquer pesquisador faria, o que a gente queria. A Fundação Rockefeller, nos anos 40, ela de alguma maneira influenciou nesse modelo também? É lógico, a Rockefeller influenciou muito o Brasil. É. A Rockefeller fundou a Faculdade de Medicina, meu amigo. Como é que chamava aquele professor que era o diretor técnico da Fundação Rockefeller aqui? Miller. Miller. Pelos relatos aí, ele abriu várias frentes de pesquisa no Brasil, pegando pesquisadores e levando para os Estados Unidos para aprender as novas ciências que surgiam, né? Coisa nenhuma. Não? Não. O Miller um dia me chamou e disse, Paulo, a Rockefeller está querendo fazer no Chile uma fundação de amparo e uma academia de ciências. E os chilenos estão recalcitrantes. Nós já mandamos diversos presidentes de universidade para convencer o governo chileno e não convence. Você não quer experimentar, quem sabe um brasileiro consegue. Eu fui e consegui. Mas a parte, por exemplo, de física nuclear, o Dami foi para lá por conta de indicação dele. Mas, por exemplo, eles me pagaram. Eu morei um ano no Chile
trabalhando com ministros, com presidente e tudo isso, por conta da Rockefeller. Tá. Mas digamos, esse sistema de avaliação que tem na FAPESP, de alguma maneira, o senhor pegou o modelo de onde? Isso era sentimento geral. Isso foi... Não é de ninguém, isso estava no ar. Tá. E a questão de ser uma fundação para pegar todo o campo das ciências já estava claro desde o início? Estava já claro na Constituição do Estado. Tá. Mas não havia aquela guerra entre as ciências exatas? Houve guerra, em arquitetura científica, dentro da USP, entre as ciências exatas e as ciências humanas. A turma dizia, física só tem um, então vamos fechar o departamento. Só tem um aluno de pós-graduação, vamos fechar o departamento. Havia uma briga danada dentro da USP. Fechar a física? Hein? Para fechar a física? Entre outros, eu te dei um exemplo. Tá. Mas só tem um aluno na pós-graduação, então fecha. Não, quem resolveu esse problema foram os professores italianos. Eles disseram, só tem um aluno, mas se os professores fazem pesquisa, a universidade existe. Isso nós devemos, somente ao Fantapié. E os italianos foram muito bons para a USP, deram um nível muito bom. Quem eram os italianos? Fantapié, Albanese, os matemáticos, os físicos. Vieram quando para cá? Hein? Eles vieram para a USP? Foram todos professores da USP, fundaram os departamentos na USP. Quer dizer que se for pegar a USP, você tinha os franceses nas ciências humanas, os italianos na física. Alemães na biologia, tinha de tudo. Mas São Paulo é fantástico também, né? Não, para ter uma abertura dessa, só São Paulo mesmo. Só São Paulo mesmo. Hein? E para eles se sentirem bem aqui e poderem refazer. Porque você vir de uma universidade europeia e abrir uma universidade no meio dos butucudos, não é fácil. Por exemplo, parte de equipamentos, como é que eles supriam? Comprava, ó. O Trazer de lá. São Paulo sempre foi muito rico. Agora, aqui de alguma maneira foi desenvolvida uma indústria de equipamentos aí para pesquisas e tudo, ou não havia massa crítica para isso? Como disse, a minha pesquisa é feita com a mão, a parte de equipamento eu não conheço. Não, mas de outras áreas aí. Não, eu conheço mal. Agora, Nassif, eu aproveito o gancho, que é uma outra dúvida que a gente percebeu nas perguntas que foram encaminhadas ao blog, diz respeito a isso mesmo. Professor, no caso da biologia, por exemplo, especialmente no caso da zoologia, como conquistar, como conseguir o apoio, principalmente de órgãos de fomento, considerando que a zoologia não tem um produto tecnológico no mercado? Porque na química, na física, você tem aquele produto que é visto, que é falado, que é comentado pelo consumidor. Mas a zoologia acaba ficando uma área muito distante do público, né? Como criar essa necessidade de dizer, olha, precisa de fomento para essa área? Publicação científica. Publicação científica. O que bota um departamento em pé é a publicação científica. Desde o começo, essa percepção da publicação internacional já estava por trás. Sempre. Museu de Zoologia, que eu fui diretor 50 anos, sempre teve revista em inglês. Tá. Professor, e naquele tempo, como é que era a correspondência com cientistas da mesma área de outros países? Ampla e completa. Né? Havia escolas, grupos com pensamentos diversos ou... Havia. Você estagiou um tempo nos Estados Unidos, você fez amigos lá. E eles fizeram amigos aqui. Ciência tem muito relacionamento pessoal. É uma coisa que a turma pensa que é uma coisa fria, mas não é. Ciência tem muito relacionamento pessoal. E está acima das idiosincrasias políticas entre países, entre setores. Isso tudo... Pequeno, né? Por exemplo, Ernest Williams, eu considerava um irmão mais velho meu. Aprendi muito com ele, ele conhecia muito mais a anatomia de répteis que eu. Quando eu fui para Harvard, ele já estava lá como assistente, me ensinou para burro, aprendeu estatística comigo. Nós éramos dois irmãos. A estatística, o senhor chegou a desenvolver também a estatística específica aí da biologia ou teve o curso? Todo o meu trabalho era baseado em estatística. Tá. E quais as ferramentas que tinha? Já tinha um computador? Já... É lógico. Não, eu programava. Perfurava? Hein? Aquele IBMão que tinha que perfurar o cartão? Aquele IBM que tinha que perfurar cartão?
No meu ramo, havia um termo chamado Quick Basic. E nesse eu programava, o meu trabalho era todo, a estatística era programada, eu entrava, jogava o dado e saía com o resultado. Mas o Quick Basic é uma linguagem, não é, dos anos 80 para cá? Já tinha antes? Não, Quick Basic é antigo. Ah, então quando começa o computador pessoal, eles incorporam o Quick Basic do... Não, aliás, os engenheiros chamavam de Kick Basic. Ah, é? Professor, e dentro desse ambiente da FAPESP, quem que foram os seus companheiros aí na hora de colocar em pé a FAPESP? Uma coisa foi a lei e depois foi colocar em pé. Eu só entrei com a lei, eu não tomei parte na estruturação da FAPESP. Mas agora, no meio acadêmico, quem foi o coordenador dessa articulação? Principalmente o pessoal da física, né? A física? Bom, o senhor transitou por várias ciências aí. Qual que é que dá a visão mais ampla? O quê? Qual a ciência que dá ao pesquisador a visão mais ampla de conjunto e de pensar o conjunto? Biologia. Biologia? Os físicos dizem que é a física, hein? Os físicos dizem que é a física. Podem dizer, é privilégio deles. Eu digo que é biologia. E à medida que o senhor foi evoluindo as pesquisas, o senhor tinha medicina. Quando você pensa, existe alguma revolução maior na ciência do que a que fez Darwin? Tá. Não teve, nem Galileu não fez o que fez Darwin. Nos anos 40 não veio um russo para cá, que era considerado aí um segundo Darwin, que veio dar aula aqui em São Paulo? Trazido pela Fundação Rockefeller? Eu não me lembro o nome agora. Dobzhansky. É, isso. Mas não era russo, era americano. Não era um russo radicado nos Estados Unidos? Eu acho que ele era americano nascido. Nascido lá? É. Foi muito meu amigo. Qual foi a importância dele aqui para... Ele foi o professor do Dreyfus. O Dreyfus foi o professor do Pavan e o Pavan foi a genética brasileira. Tá. Dá-se pouco valor ao Pavan, mas o que o Pavan fez na genética, principalmente com uma coisa negativa, é que ele não tinha ciúme. Não tinha? Não tinha ciúme. Ciúme? Então os assistentes dele podiam subir, porque aqui o drama de um assistente subir às vezes é duro, viu? Tem professor que... Mas o Pavan era um cara de um caráter primoroso e muito generoso, então ele... E a ligação dele, os estudos dele com os seus estudos se davam como aí? Não, só bater papo. Ah, tá. Agora, à medida que começou a avançar a biotecnologia e tudo, de alguma maneira interferiu no tipo de estudos que o senhor fazia? Não, nem tem como. Se você pega esta tese aqui, que é uma tese linda, porque, como vou dizer para você, o Raffer fez um trabalho inteiramente bolado de como devia ter sido a evolução na Amazônia. Tá. Eu estava trabalhando com o Ernest Williams, nisso aqui mesmo, e um dia chegou um envelope, era o trabalho do Raffer, a Science me mandando o trabalho do Raffer para eu dar opinião. Falei, Ernest, vamos passar para trás. Mas... Quer dizer que antes do trabalho do Raffer, o senhor já tinha essa hipótese para a Amazônia? Então, tinha muita gente que tinha. Agora, o primeiro que conseguiu dados fomos o Ernest e eu. Foi no mesmo ano que o trabalho do Raffer, 1970. Tá. Bom, aí pouca gente mais se mexeu nisso. Até que um dia veio a tese desse menino, que para mim é uma espécie de filho, Fernando Horta, que é neto de Arnaldo Pedroso Dorta, que você deve conhecer. Brincando, olha só. O São Paulo é pequeno, graças a Deus. Era bem pequeno, né? Arnaldo Pedroso Dorta também foi um homem muito importante da minha vida. Essa tese liquidou com o problema. Porque essa tese, que foi orientada pela doutora Miyake, da USP,
o que eu fiz com estatística, ele fez com genética. Eu ter feito com genética, você arrolhou. Agora, então, quer dizer, a teoria de refúgio ficou acabadamente provada com esse trabalho do Fernando Horta. E esse trabalho é de quando? Esta tese defendida em 2008. 2008. Olha só. E o Ernest e eu em 1970. Olha só. O Rafa era em 1970, deixa eu ver. O Rafa era um cara engraçadíssimo, eu gosto demais dele. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos voltar a esse tema novamente. Voltamos daqui a pouquinho. Bom, Brasilianas.org está de volta com a participação especial do cientista e músico Paulo Vanzolini. Nesse último bloco, vamos continuar com um balanço aí do trabalho do pesquisador, as principais contribuições para a biologia, como a teoria dos refúgios, e os pensamentos e ideias que motivaram o trabalho de Vanzolini no Brasil. Professor, o senhor estava dizendo no final do outro bloco, a maneira como essa teoria dos refúgios, o geólogo chegou a aquelas conclusões, de que maneira que ele chegou a essa conclusão de que a Amazônia era esse arquipélago de biomas aí? Ele diz o seguinte, a ecologia é uma só. E a fauna é diferenciada. Então, quer dizer que nem sempre a ecologia foi uma só. Tá. Que houve um tempo em que simples e inteligente nunca ninguém pensou. Olha só. E no caso do senhor, o senhor já estava já há algum tempo pesquisando em função de que? Desse mesmo conceito, não? Não, eu queria ver o que eu não tinha pré-ideia preconcebida. Eu queria ver. Eu queria ver como é que o bicho se diferenciava. Pegar um lagarto que está na Amazônia inteira e ver como é que ele se porta. Em cada espaço da Amazônia, o lagarto tinha uma formação diferente? Como é que era? Vamos fechar, vira ali para a câmera 2, professor, por favor, ali, ó. Isso, por favor, obrigada. Aí, ó. Dá uma descrição dessa imagem, professor. Não, aqui está mostrando o diferente padrão de colorido. Tá. Porque o lagarto se reconhece visualmente. Então o padrão de colorido é importante. Tá. Esse alemão que desenhou para mim era um gênio, um maluco, mas um gênio. Quem? Um alemão que fez esses desenhos para mim. Tá. Deixa O senhor fala em desenhos aí, né? Na época, que equipamento que o senhor, além de trazer os lagartos aí em formol aí, que tinha equipamentos que permitissem fotografar, registrar? Lógico. Tinha máquina, microscópio e máquina fotográfica no microscópio. Levava tudo isso Levava nesse barco aí? Não, no barco levava a cara e a coragem. E o cozinheiro? E o cozinheiro. O cozinheiro pode faltar, Nassif. Não, o cozinheiro não pode faltar nunca nessas viagens. Chamava Chico Malheiros. Chico Malheiros, o nome dele. Professor, falando um pouquinho de São Paulo, aquela São Paulo pequena lá dos anos 40, 50 e 60, ainda há sinais dessa São Paulo aqui? Não faz muito, não. Bom, já faz mais de 10 anos. Mas, por exemplo, um dia eu abri uma porta e descobri os Macambira. O João Macambira? O conjunto Macambira? Abriu uma porta e até os Macambira. Quem descobriu os Macambira fui eu. O seu João era um gênio do bandolim. É pena que João é alcoólatra, mas... Um dia abriu uma porta e descobri a Virgínia Rosa. Nossa Senhora. É uma cidade cheia de surpresa. E aquele meio intelectual, aqueles amigos da boemia, da intelectualidade lá dos anos 60, 70, ainda dá para encontrar por aí? Diminuiu bem, não é? Mas dá. Marcelo Grassman, por exemplo, é meu grande amigo até hoje. Mais eu me encontro por ter perto do filho dele do que dele, mas é meu grande amigo até hoje. As figuras referenciais daquele período aí, o senhor falou em Antônio Cândido aqui, do Marcelo Grassman. Quem eram outros personagens referenciais aí dos anos 60, 70? Sérgio Buarque, Arnaldo Perdoso Dorta. O Jogral teve uma importância grande aí na... Teve, o Jogral teve. O Jogral lançou Martinho da Vila, lançou Jorge Ben,
Eu tive o prazer aí do meu primeiro ano de jornalismo e entrevistar o senhor e ouvir o Martim da Vila no Jogral para uma matéria sobre a morte do Luiz Carlos Paraná, também, que era seu grande amigo. Paraná morreu de mão dada comigo. Ah, é? E eu adorava o Paraná. E ele não tinha família, quer dizer, a família dele era tudo caipira do Paraná. É. Então ele fazia, a minha família era dele. Ele ia domingo, passar domingo com o meu pessoal, para de feriado, essas coisas assim. O Cafezal em Flor ele fez quando? Hein? O Cafezal em Flor ele fez quando? Ele fez no Paraná ainda. No Paraná ainda? É. E em relação às suas músicas aí, quais são aquelas músicas que o senhor mais gosta? Ah, não tenho. De uma vez que deu certo, eu esqueço. Mas o senhor falou para a gente no início do nosso bate-papo que Nassif perguntou assim, foi viajando pelo Brasil que o senhor começou a descobrir o amor pela música, as letras, o senhor teve ideia para as letras, Nassif falou alguma coisa assim, o senhor disse, não tem nada a ver música com zoologia. Foi São Mas Paulo? da onde veio? O senhor disse, foi São Paulo, a música nasceu em São Paulo. Mas como? Como é que a música aparece na vida do senhor? Quando eu era estudante, eu ia jogar snooker no centro acadêmico. O melhor snooker era no centro acadêmico 11 de agosto, na Faculdade de Direito. Lá tinha uma caravana artística, um grupo de samba. E eu entrei no grupo de samba e não saí mais. Entrei no ano de 88, 40. E quando o senhor foi estudar fora? Quando o senhor Hein? foi estudar fora? Quando o senhor foi estudar fora, como é que ficou a relação com a música popular brasileira E lá hoje? escrevi algumas das minhas melhores coisas. De saudade? Hein? De saudade? É. Olha que Longe de casa eu choro e não quero nada. O senhor chegou a conhecer aqui, a conviver aqui em São Paulo com Vassourinha, aquela geração, Armandinho? Lógico, eu trabalhei na Record. Trabalhou na Record? Eu fazia o programa de Aracide Almeida na Record. Tá brincando. O Vassoura eu conheci pouco, ele morreu logo. É. Mas a Isaura foi minha velha amiga. A Inesita, o senhor já tinha um conhecimento dela aqui de São Paulo, né? Inesita estudou no secretorial do Mackenzie. E uma colega dela lá foi minha esposa depois. Ah, tá. Professor, a Inesita, ela tem um contato no Rio com aquela geração de compositores semi-eruditos lá, Ekel Tavares, Valdemar Henrique. Não tem relação direta, pegava a música e fazer. Tá. Por exemplo, o grande número de Inesita era uma música do Ekel, Funeral de um Rei Nagô. Eu dei o rei Saravá Nagô. A Inesita tinha aquele... Essa é uma voz que é uma coisa, Pega né? tudo, né? Hein? Pega tudo, a música ela música... Não, e ela tem outra vantagem também, que nem todos os cantores até, ela é muito inteligente, né? E ela é incrível, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando trabalhei na TV Cultura, ela é uma mulher de uma energia, né? De uma força. Minha grande amiga. Agora, em São Paulo, se for pegar esse meio acadêmico, o 11 de agosto sempre deu muitos músicos aí, compositores, boêmios e tudo. Quem que eram os músicos lá do 11 de agosto com quem o senhor convivia? Tinha um que era o principal, Bezerrinha. Ah, tá, que fez São o hino Paulo, São não só um Paulo. minuto, eu bati esse viaduto e a multidão. É lindo. Bezerrinha era o. E é do interior de São Paulo, inclusive. Tinha aquele Pimentel, desembargador Pimentel também, pai do Cal Pimentel, que... Manuel Pedro Pimentel. Manuel Pedro Pimentel. Que era um Manuel belo- Pedro Pimentel ele não era compositor, ele era o violão do regional, ele era o chefe do regional. E os locais de encontro desses anos 50, 60, quais que eram? Centro 11 de agosto. Sempre o centro 11 de agosto? É. Bares, na época, tinha algum... Que a gente frequentava. Quem tinha dinheiro para frequentar bar? E o barman do setor de agosto era um cara pequenininho, chamado Chico Elefante. Chico Elefante. Pequenininho, mas era elefante no nome, no apelido. E adoravam, ele adorava a gente também, ele era ótimo. E tinha o barman, era o Arthur, o Arthur foi barman depois, fundou-se o Clubinho, que era o Clube dos Artistas e Amigos da Arte, o Artistas e Amigas dos Artistas, conforme quiser. Foi fundado pelo Rebolo Gonçalves. Foi a primeira sede, foi na rua não, qual é a área do mapping? Direita?
Não, Ah, sim. que vem para a Praça República. Da Xavier Toledo. Não, que vem para a Praça República. São João. Barão de Tapetininga. Barão de Itapetininga. Ah, Sopraram ali- para ele no ponto, viu? Ele não lembrou, não, É. viu, Ali professor? era- Botaram para ele no ponto Tinha aqui. uma galeria de pintura do Barros do Mulato, e ali que o Rebolo fez. Depois fundou-se o Instituto dos Arquitetos, que alugou o porão do edifício Ster, que é na esquina da Barão de Itapetininga com a Praça República. E ali ficou o clubinho. Professor, e a relação com a música caipira? Tinha o Capitão Furtado, tinha o tio dele lá, que era o... aquele do Música bonde caipira camarão. era o rádio que exigia. Era qual? Era o rádio que exigia. Quem era artista de rádio tinha que cantar música caipira. Mas o seu grupo convivia bem com os caipiras? Zé Ratão, o senhor não chegou De jeito nenhum. Não? Mas por que o rádio exigia? Por que tinha essa Porque o exigência? povo queria. Paulista é caipira. Ah, tá. Mas o seu grupo não gostava muito da... Não tinha Não, muita afinidade? nós éramos sambistas. Ah, tá. Mas a Inês, por exemplo, a Inês se fez com a Malval da Pinga. Até hoje. E quem? A Inesita. É. Sim. Aliás, a Ronda foi gravada de um modo muito engraçado. Inesita foi para o Rio para gravar Malvado da Pinga. E eu com minha mulher fomos juntos para fazer companhia. Chegou lá, perguntaram para ela, e nas costas, do que vai? A Inesita tinha esquecido que disco tem outro lado. Ela mesmo. Aí, e agora? E precisava uma música que o compositor pudesse autorizar. Acabou sendo Ronda. Noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, nas mesas dos bares você não está. Mas nessa primeira gravação, o Ronda já estourou ou estourou tempos depois? Estourou com a Márcia. Com a Márcia, né? A Márcia é uma cantora também, Fantástico. que não tem tamanho, é enorme. Então aquela gravação dela foi a primeira, que foi a primeira da minha geração, mas Na primeira foi Denezita. Não, a primeira a fazer sucesso. Tô falando. Foi a da Márcia. Ah, tá. E as parcerias com Toquinho, Gudim? Quais outros parceiros? Hein? Outros parceiros que o senhor teve? Com o Toquinho eu tive muito mau resultado. Mas, aquele hein? Boca da Noite é bonito. Mas não quero conversar disso. Tá. Mas o Gudim é um grande parceiro, porque ele é muito inteligente e muito músico. É. Ele é um grande parceiro. Até hoje eu frequento o bar dele. Ué, onde eu encontro o Pois senhor, é. eu encontro lá, né? E continua com a música, a composição? Ou... Eu? É. Não, larguei. Era muito obcecante. Samba é uma coisa que... Então, mas como é que o senhor junta? Porque é o seguinte, tocar, a gente vai num bar, toca lá, sai de lá e desliga. Para compor, tem que ficar com a música martelando. E ao mesmo Pois tempo tem é isso a pesquisa. que acabou ficando pesado para mim, ficar sempre obcecado com aquela coisa, e não sai para frente, e é horrível. Teve um período aí que a música colidiu com o tempo na sua cabeça aí para pesquisa? Não. A pesquisa Tem sempre foi... Não tem nada que ver. Se fosse ver hoje o ambiente científico e tecnológico, o senhor continua acompanhando? Tem opiniões sobre o que tem que ser feito para aprimorar? Tem. Tem até uma pergunta aqui. Qual é a Hein? sua avaliação sobre o novo Código Florestal? Tudo o quê? Novo Código Florestal. Ainda não vi. O problema entre o cruel diadema entre agricultura e conservação é terrível. Eu não queria ter que resolver isso de jeito nenhum. E em relação ao ambiente científico-tecnológico, que sugestões que o senhor dá para aprimoramento da política científico-tecnológica? Está tudo indo bem. Tudo bem. É a pós-graduação, é apertar a pós-graduação, apertar a pós-graduação. Então tá bom. Se tivesse que escolher uma música aí para a gente lembrar do senhor para sempre, qual que seria? Música sua. Música minha? Ou uma música de terceiros também. Sei. Acho que é Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena. Muita cabeça chorando, morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Bom, brasileiros.org termina aqui. Eu agradeço muito a participação especial do professor Paulo Vanzolini e da jornalista Márcia Dutra.
E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá, então.